Galera, bom dia. A gente vai trabalhar hoje, então, números quânticos, página 136 do nosso livro, capítulo 3, unidade 1 da frente B. Lembrando que isso dá início, então, na nossa aula teórica da segunda semana, né? Na semana passada nós vimos aí distribuição eletrônica, as exceções ao octeto, e hoje a ideia é trabalhar um pouquinho com um conjunto de números quânticos. Marlon, o que são esses números quânticos? Na realidade, nós temos um conjunto de 4 números que possibilitam que você identifique um átomo. Esses 4 números eles são determinados a partir do uso do subnível mais energético, por isso que na aula anterior a gente destacou quem era o subnível mais energético em uma distribuição eletrônica, e eles são o número quântico principal, ou N, o número quântico secundário, ou azimutal, que é representado por uma letra L, cursiva minúscula, o número quântico magnético, que pode ser representado como um M ou um ML, e o número quântico de spin, que pode ser S ou também pode ser MS, mais comum é o S aqui. Então, os 4 números, eles, quando você tiver um elemento, você pode determinar os 4 números, ou se você tiver o conjunto de números quânticos, você pode determinar aí quem é o seu elemento em estudo. O legal de você perceber os números quânticos é compreender um pouquinho em relação a esse universo que a gente está falando. Então eu coloquei para vocês aqui uma sugestão de leitura, tá? A Revolução da Teoria Quântica, é uma reportagem da revista Super Interessante de 2016, e eu vou deixar depois o link aqui para vocês, vou tentar colocar o link ainda aqui no vídeo, mas lá no slide vocês têm o link. A ideia é que vocês leiam essa reportagem, tá? Ela é bem bacana para tentar auxiliar um pouquinho nessa compreensão, essa coisa mais quântica, o que significa usar os termos quânticos no nosso cotidiano. Então, o número quântico principal, ele está associado à camada, ou ao nível em que o seu elétron se encontra. Quando nós falamos das camadas, a gente viu lá no diagrama de Linus-Pauling, olha aqui, ó, que nós tínhamos o primeiro nível, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, ou as camadas, né? K, L, M, N, O, P e Q. Então, quando você falar do subnível mais energético, você vai olhar o número da frente, e esse vai ser o teu número quântico principal, por causa, lembra lá da história, da energia, né? Então, se nós tivermos lá um átomo que a distribuição acabou em 5p3, o número quântico principal é 5. Tranquilo? Sempre o número da frente. Vamos em frente. Já o número quântico secundário, ele está associado ao subnível, ao S, ao P, ao D ou ao F do teu átomo. Cada um desses subníveis ele vai ter um valor específico. O subnível S, por exemplo, ele vai ter o valor L igual a 0. O subnível P vai ter o valor de L igual a 1. O D igual a 2, o F igual a 3. Cuidem, por favor, então, que começa no 0 e vai até o 3. Então lá, lembra o meu exemplo de antes, acabava em 5p3. Se acabava em 5p3, eu vi que o número quântico principal era 5, agora eu vou olhar para o P para dizer o número quântico secundário, que vai ser 1. Então eu já sei que o principal é 5, o secundário é 1. Vamos em frente. Número quântico magnético. Cada subnível era formado por orbitais, a gente falou isso em sala. Então, o número quântico magnético ele vai estar associado a qual que é o orbital que esse elétron se encontra. O valor do número quântico magnético pode variar de menos L até mais L, ou seja, de menos o número quântico principal, secundário até mais o número quântico secundário. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Subnível S comporta 2 elétrons, então ele é formado por apenas um orbital e ele vai ser representado como uma caixinha. Para representar os orbitais nós usamos essas caixinhas. O subnível P ele comporta 6 elétrons, então ele vai ter 3 orbitais, ou seja, 3 caixinhas. Subnível D vai ter 5 orbitais, porque ele comporta 10 elétrons, 5 caixinhas. E o subnível F comporta 14 elétrons, nós vamos ter 7 orbitais, ou seja, 7 caixinhas. Os valores para essas caixinhas vão ser, a caixa central sempre vai ter o valor de número quântico magnético igual a 0. E agora a gente vai usar a lógica matemática. Para a esquerda, os números diminuem, para a direita os números aumentam. Portanto, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. E assim a gente tem todos os valores, olha só. 0, 0, menos 1 mais 1, 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2, 0, menos 1, menos 2, menos 3, ou mais 1, mais 2 e mais 3. O número quântico magnético ele vai ser sempre definido pela caixinha onde você colocar o teu último elétron.
Então, se a gente pensar no nosso exemplo, que era P3, perdão, no nosso caso ali que era P3, olha só, eu vou colocar os meus elétrons aqui. Então, no subnível P, eu vou ter 3 elétrons para pôr. Eu tenho uma regra que me diz que eu devo colocar os elétrons primeiro em um sentido, e depois que todos os orbitais tiverem um elétron, eu volto e coloco no sentido contrário. Essa regra ainda vai aparecer para nós. Então, aqui, ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. O meu 5P3, eu percebo agora que o número quântico magnético M, ele é igual ao quê? Ó, tá na caixinha aqui da direita, então ele vale mais 1. Então, para aquele nosso exemplo, a gente definiu agora um terceiro número quântico, ou número quântico magnético, como sendo mais 1. Vamos em frente. Esses orbitais, gente, vocês muitas vezes vão acabar encontrando desenhos em relação a eles. Olha só. Pensando nos orbitais aqui, eu trouxe para vocês o orbital S, que ele é uma esfera. O orbital P, por que eu tenho 3 caixinhas? Porque na realidade eu tenho o orbital P no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então quando eu penso no P, ele vai ter essa sobreposição, mas ele é formado por 3 orbitais P. P em X, P em Y e P em Z. Já o subnível D, ele vai ter 5 orbitais. Olha só, o D em X e Y, o D em X e Z, o D em Y e Z, o D em X ao quadrado menos Y ao quadrado e o D em Z ao quadrado. As operações matemáticas que eles representam não importa. Importa que vocês reconheçam que existem 5 orbitais D distintos dentro do subnível D. Tranquilo? E o F, para mostrar aqui, ó, eu peguei uma figurinha completa, então comparando todos eles. Olha o F aqui, tá? A gente vai ter também todos os valores. Reparem aqui, ó, S, 0, P0, P-1, P1, ou mais 1, D0, D-1, D-2, D mais 1, D mais 2, F0, F-1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2 e mais 3. Se você tiver curiosidade em ver essas orbitais, uma sugestão, vou trocar minha tela aqui um pouquinho, é que vocês venham na tabela periódica, na P-Table, tá? Coloquem aqui em orbitais. E aí você pode escolher qualquer elemento, ó. Vou pegar aqui, ó, boro. A distribuição eletrônica dele está aqui. E eu consigo ver os orbitais que o boro apresenta. Ah, eu vou pegar um outro elemento um pouquinho maior. Aqui, ó, radônio. Pegando o radônio, olha todos os orbitais, os desenhos dos orbitais do radônio. A ideia, gente, não é que vocês fiquem vendo isso, tá? Não se preocupem com o desenho, e sim usar isso para os números quânticos. Olha o conjunto de números quânticos aqui, ó. Secundário, magnético, principal, para aquele elétron. Lembra que eu faço para o elétron de diferenciação, né? O nosso caso do 5P3 estava aqui, ó. Era o bismuto que a gente estava fazendo, perdão, o antimônio que a gente estava fazendo. Repara ali a distribuição eletrônica dele. Ó, 5P3. Então, nós falamos que o número principal era 5, que o secundário era 1 e que o magnético era mais 1. Os 3 conjuntos que a gente já colocou. Agora a gente vai ver o de spin. Ó, aqui a distribuição lá das caixinhas orbitais, ó. 5P1, P2, P3. Aquilo que a gente já fez. Vamos voltar lá para o slide. Recomendo então, usem essa tabela até para conferir as distribuições eletrônicas que vocês têm aqui. De novo, vou deixar o link para vocês aqui no vídeo. Voltando lá para a nossa apresentação. Então, conheço os orbitais e vou distribuir agora o preenchimento desses orbitais. A regrinha que eu acabei de usar ali, só não tinha conceituado ainda. A regra de Rand, ela me diz que coloca-se um elétron em cada orbital, saindo da esquerda e indo para a direita, todos eles no mesmo sentido. Por convenção, nós colocamos o primeiro elétron no sentido para cima e depois no sentido oposto. Tá? Os elétrons são representados aí por setinhas e nós sempre vamos pensar em completar todos os orbitais em um sentido para voltar para o sentido oposto. Lembrando que cada orbital comporta até 2 elétrons. Olha só, vamos fazer o exemplo agora do 3p5. Fazendo 3p5, eu vou imaginar que eu tenho 5 elétrons para colocar em subníveis P. Então, vou fazer as caixinhas do P, ó, Px, Py e Pz, ou simplesmente os valores de P, e vou pôr os 5 elétrons. 1, 2, 3 elétrons. Todos os meus orbitais já têm elétron, eu começo de novo lá na esquerda, invertendo sentido. 3, 4. Como eu acabei com o elétron no orbital central, lembra que ele vale 0. Então eu sei que o número quântico magnético aqui seria 0. Só interessa o último elétron, que é o nosso elétron de diferenciação. Beleza? Último exemplo aí, 3d8. Então, 5 orbitais e vou colocar os 8 elétrons.
1, 2, 3, 4, 5. Inverto. 6, 7, 8. Mesma ideia, tá? Vou analisar o número quântico magnético pelo último elétron que eu coloquei. Está na caixinha central, também é 0. Eu escolhi 2 exemplos que desse 0 no número quântico magnético. Vamos em frente. Já sabemos, então, os 3 primeiros números quânticos. O último número quântico que a gente tem é o de spin. O número quântico de spin está relacionado ao sentido de rotação do elétron lá dentro do orbital, se ele está rotacionando no sentido horário ou anti-horário. Isso é feito por convenção. Essas convenções hoje em dia vêm sendo representadas ou fornecidas nos enunciados de questão porque nós temos algumas diferenciações em relação a elas. Por exemplo, o primeiro elétron que eu coloco, a primeira setinha, ela é representada para cima. Ela vai indicar para mim um elétron de rotação no sentido anti-horário. E nós vamos adotar no nosso material didático que esse valor é mais 1/2. Então, para o nosso material didático, para os exercícios do nosso livro, setinha para cima equivale a um spin de mais 1/2. Vocês já vão entender por que eu estou frisando tanto que isso é do nosso material. E isso está relacionado, então, ao sentido de rotação anti-horário. Já o spin para baixo, ele está associado à rotação horária. Para aqui, o sentido de rotação horário. E nós vamos associar um valor de menos 1/2. Galera, frisei isso bastante em relação ao nosso material, porque nos vestibulares aqui do estado de Santa Catarina, muitas vezes isso é feito no sentido contrário. Muitas vezes a convenção diz que para cima é menos 1/2, para baixo é mais 1/2. Como o nosso livro toma por posição essa adoção, eu vou adotar nos nossos exercícios a mesma postura do livro. Se eu não quiser usar esse referencial, eu vou deixar claro para vocês nos exercícios sempre qual foi adotado. A gente vai ver isso no exercício daqui a pouquinho. Outra sugestão de leitura, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre essa ideia do número quântico, quiser entender um pouquinho mais sobre essa física quântica, essa química quântica, existe um livro com uma abordagem bem fácil, tá? Bem simples aí, que é Alice no País do Quantum. Ele acaba sendo uma analogia ao Alice no País das Maravilhas, tá? Só que ele vai usar essa leitura mais quântica. É um livro bem bacana, recomendo para vocês então, tá? A ideia do livro Alice no País do Quantum. Esse eu não vou deixar para vocês link, afinal, ele não está em domínio público, tá? Então ele tem direito aí, autoral, por isso eu só deixo a sugestão de leitura para vocês. Beleza? Vamos em frente. Então, exemplo aqui, ó. Determine um conjunto de números quânticos para 3 elementos, ferro, bromo e cálcio. Eu vou fazer com vocês um deles, a gente vai fazer juntos aí o ferro, e o bromo e o cálcio vão ficar para vocês fazerem como tarefa. E a gente discute depois eles no nosso vídeo lá na terça-feira, que eu vou liberar para vocês o vídeo de exercício. Então, no caso do ferro aqui. Feita a distribuição eletrônica do ferro, olha só, eu vou digitar ela para ficar mais fácil, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aí deu 20 elétrons. Então, 3d6. Fiz a distribuição eletrônica do meu átomo de ferro. Só vamos testar uma coisa aqui. Não dá. Vai ter que ficar assim, não dá para pôr sobrescrito, tá? Feita a distribuição eletrônica do átomo de ferro, qual que é o subnível que eu uso para determinar o conjunto de números quânticos? Eu vou usar o 3d6, subnível de maior energia. Eu vou colocar os meus números quânticos agora. Com o 3d6, eu tenho N igual a quanto? Olha só, o número quântico principal, N para o ferro, vai ser dado pelo valor que está na frente aqui do subnível mais energético. Então, o 3. Posso dizer que o número quântico principal para o ferro é 3. O L. Para fazer o L, eu vou olhar para o meu subnível. Olhem qual é o subnível que a gente tem aí no subnível mais energético. É o D. Lembrando lá que cada subnível tem um valor associado. S é 0, P é 1, D é 2. Eu sei que o número quântico secundário é 2. Agora, número quântico terciário, o M. Para fazer o M, lembra que eu vou fazer as caixinhas. Então eu vou desenhar as caixinhas aqui pra gente. Olha só. Lembrando que o subnível D comporta
10 elétrons, então são 5 orbitais, né? 2, 3, 4, 5. Vocês veem que estão todos bem iguaizinhos, né? E agora eu vou colocar os meus elétrons para ver os valores. Então, eu tenho 6 elétrons para distribuir. Vou lá, ó. Deixa eu só diminuir o tamanho dessa seta para dar um efeito melhor. Então, aqui, ó. 1 elétron, 2, 3, 4, 5. Preenchi os orbitais todos no sentido, inverto, 6 elétrons. Portanto, coloquei os meus elétrons, vou ver qual que é o valor desse subnível. Lembra? 0, menos 1, menos 2. Então eu posso dizer que o meu número quântico magnético é menos 2. E aí eu já determinei o valor do número quântico magnético também para o ferro. Só está faltando o número quântico de spin, o S. Assim como eu fiz para o número quântico magnético, para o spin eu olho para o último elétron que eu coloquei. Então o último elétron colocado está para baixo. Pela nossa convenção, elétron para baixo menos 1/2. E pronto. Terminei os números quânticos para o ferro. Poderia dizer então, olha só, vou colocar aqui, ó, que para o ferro nós temos N igual a 3, L igual a 2, M igual a menos 1, menos 2, né? E S igual a menos 1/2. Gente, façam o mesmo, usem a mesma ideia, a mesma lógica aqui para o bromo e para o cálcio. Façam esses dois. Nosso próximo vídeo eu divulgo para vocês o gabarito. Tá? E também façam essas próximas duas questões aqui, ó. A questão 6 do nosso livro e a questão 7 do nosso livro. Reparem que aqui, ó, também foi dada para vocês a convenção, ó. Primeiro elétron mais 1/2, ou seja, setinha para cima mais, e na 6 também foi dito aqui, ó, setinha para cima mais, setinha para baixo menos. Beleza? Façam esses dois aí e não esqueçam de fazer também a nossa lista que está lá no Estudos, chamada de Semana 02, Números Quânticos. Galera, essa lista aqui, eu coloquei a resolução dela para uma semana. Então lembrem de acessar, por favor, a resolução dela até a próxima sexta-feira. Lembrando que nossa primeira lista teve aí aproximadamente 20, 25 alunos que não realizaram a atividade. Aquela já foi, eu vou disponibilizar ela para vocês no Moodle, mas vamos lá para a segunda semana, segunda atividade. Gente, espero que todos estejam bem aí. Um bom final de semana para todo mundo, um bom descanso. Lembrem que amanhã, dia 28, o Moodle não vai estar operando, então, por favor, baixem os materiais antes, peguem os links dos vídeos, se vocês pretendem estudar no final de semana. Caso vocês pretendam descansar, merecido descanso, aproveitem o sábado, descansem aí, aproveitem que vocês estão com as famílias. Um grande abraço e até a próxima.